Nas profundezas esquecidas do mundo, onde mitos e pesadelos se entrelaçam, uma antiga prisão se rompe. O selo que continha o horror primordial, o monstro número 0, foi quebrado. O ar ficou mais frio. O sol pareceu mais fraco. E um silêncio mortal se espalhou pelas terras. O mundo não sabia, mas seu maior medo havia despertado. Quando a notícia chegou aos altos escalões, um calafrio percorreu até os mais corajosos. O número 0 não era uma fera comum. Era o progenitor de todos os pesadelos, uma entidade de poder inimaginável, cuja simples presença distorcia a realidade. A Ordem dos Caçadores de Elite, os guardiões secretos da humanidade, foi convocada. Apenas os melhores entre os melhores. Entre eles estava Kawa, o estrategista, cujos planos de batalha eram lendários. Ao seu lado, Lyra, a rastreadora silenciosa, capaz de seguir uma folha caindo em meio a uma tempestade. E com eles, Borin, o Colosso, um guerreiro cuja força era comparada à de uma montanha. Juntos, formavam a ponta de lança da humanidade contra a escuridão iminente. A missão era clara, porém quase suicida: caçar, confrontar e, se possível, selar novamente o monstro número 0. Eles partiram ao amanhecer, deixando para trás a segurança de sua fortaleza, mergulhando em um mundo que já começava a se transformar sob a influência maligna da criatura. O primeiro rastro foi encontrado em uma vila remota, agora um fantasma de si mesma. As casas estavam intactas, mas não havia um único ser vivo. O silêncio era pesado, opressivo. Lyra ajoelhou-se, tocando o chão. Não há sangue, ela sussurrou, a voz tensa. Não há luta. É como se todos simplesmente desapareceram. O terror não vinha da destruição, mas da ausência dela. Era um horror psicológico. Seguindo os vestígios de energia corrompida, eles adentraram a floresta sussurrante. As árvores aqui eram diferentes, retorcidas em formas agonizantes, e os sussurros que davam nome ao lugar não eram do vento. Eram vozes, fragmentos de medo e desespero, ecos das almas que o monstro havia consumido. Cada passo era um teste de sanidade. De repente, a floresta se moveu. Raízes grossas como serpentes irromperam do chão, tentando agarrá-los. Borin rugiu, seu machado gigante cortando a madeira profana com fúria. Kael gritava ordens coordenando a defesa. Não parem! A floresta está viva, é uma extensão da vontade dele. Avancem! Eles lutaram, abrindo caminho através de um pesadelo vivo, a energia deles se esvaindo a cada golpe. Após saírem da floresta, exaustos, encontraram um cenário ainda mais perturbador. Um campo de batalha, mas não um comum. Armaduras de caçadores de eras passadas estavam espalhadas, vazias, presas em poses de terror eterno. Eram como estátuas de metal, monumentos a falhas anteriores. Lyra encontrou um diário antigo. As últimas palavras eram quase ilegíveis. Não é uma fera. É um espelho. Ele reflete seu maior medo e o torna real. A revelação caiu como uma pedra. Eles não estavam caçando apenas uma criatura, mas seus próprios demônios interiores. A jornada agora era duplamente perigosa. A tensão no grupo aumentou. Cada sombra parecia uma ameaça, cada som um presságio. O caminho os levou a um pântano fétido, onde a água borbulhava com uma energia escura. No meio do pântano, uma figura estava parada. Era um caçador, um que eles conheciam, um que havia desaparecido anos atrás. Ele se virou, mas seus olhos estavam vazios, negros como o abismo. Juntem-se a nós, disse a voz, mas não era dele. Era uma colagem de centenas de vozes. A luta é inútil. A paz está na anulação. Borin, cujo maior medo era perder seus companheiros, hesitou por um segundo. A imagem de seus amigos caindo o assombrou. Mas a voz de Kaia'u trouxe de volta. Borin, é uma ilusão! Lute! O colosso gritou em desafio e avançou. Mas o falso caçador se dissolveu em uma névoa negra antes que o machado o atingisse, rindo com as vozes de suas vítimas. A caçada continuou, cada vez mais desesperadora. Eles atravessaram montanhas que choravam rios de rocha derretida e cidades subterrâneas habitadas por ecos de seus
habitantes. A cada passo, a influência do número 0 ficava mais forte. Eles mal dormiam, assombrados por pesadelos que pareciam reais demais. Lyra sonhava que suas pernas não se moviam. Kael, que seus planos levavam todos à morte. Finalmente, eles chegaram ao epicentro da corrupção. O ninho do monstro, uma cratera colossal onde a própria realidade parecia se desfazer. No centro, pulsando com uma luz doentia, estava a criatura. Não era gigantesca como esperavam. Tinha uma forma vagamente humanoide, mas feita de sombras rodopiantes e rostos atormentados que apareciam e desapareciam em sua superfície. Era o monstro número 0. Ao vê-los, a criatura não atacou. Em vez disso, falou, sua voz ecoando diretamente em suas mentes, explorando seus medos mais profundos. Para Kael, mostrou visões de suas estratégias, falhando catastroficamente. Para Lyra, mostrou ela se perdendo para sempre, incapaz de encontrar o caminho de volta. Para Borin, mostrou a morte de Kael e Lyra, causada por sua própria fraqueza. O ataque foi mental, brutal e implacável. Borin caiu de joelhos, gritando. Lyra recuou, desorientada. Apenas Kael, tremendo, conseguiu se manter de pé. Ele se lembrou do diário. É um espelho. Ele olhou para seus amigos, paralisados pelo medo. A raiva o preencheu. Uma raiva protetora. Não! Ele gritou para a criatura. Você se alimenta do nosso medo, mas se esqueceu de uma coisa. O medo também nos dá força! Medo de perder aqueles que amamos. Kael ergueu sua espada, que brilhou com uma luz inesperada. A luz de sua determinação. A luz de Kael pareceu quebrar o feitiço. Lyra olhou para Kael e Borin, e seu medo de se perder foi substituído pelo medo de perdê-los. Ela sacou seus arcos, as flechas brilhando. Borin viu seus amigos se levantando para lutar e seu medo de falhar se transformou em uma fúria para protegê-los. Ele se levantou, seu corpo emanando um poder que nunca soube que tinha. A batalha final começou! Não era apenas uma luta de armas, mas de vontade. Cada golpe que davam era um ato de desafio contra seus próprios pesadelos. O monstro número 0 gritou, uma cacofonia de dor e fúria, ao perceber que sua arma mais poderosa estava sendo usada contra ele. Ele se contorceu, sua forma instável, as sombras se tornando mais violentas. Kael viu a oportunidade. Agora! Juntos! Eles canalizaram toda a sua coragem, toda a sua força, toda a sua lealdade, um pelo outro, em um ataque combinado. A estratégia de Kael, a precisão de Lyra e a força de Borin convergiram em um único ponto, atingindo o coração de sombras do monstro. Houve uma explosão de luz ofuscante e um silêncio absoluto. Quando a luz se dissipou, o monstro número 0 havia desaparecido. No lugar dele, restava apenas um pequeno cristal negro, pulsando fracamente. A ameaça havia sido contida, não destruída. Exaustos, feridos, mas vivos, os 3 caçadores pegaram o cristal. A caçada havia terminado, mas a guerra estava longe de acabar. Eles sabiam que, enquanto o medo existisse no coração dos homens, o monstro número 0 poderia um dia retornar, e eles estariam lá para enfrentá-lo novamente. Eles iniciaram a longa jornada de volta, não mais apenas como caçadores de elite, mas como irmãos de batalha, forjados no fogo do maior dos horrores. O mundo estava salvo, por enquanto, graças à coragem daqueles que ousaram encarar o medo de frente e lutar. Essa foi a história da caçada ao monstro número 0. Uma lenda que nos lembra que nossos maiores medos podem ser nossa maior fonte de força. Se você gostou dessa jornada épica e aterrorizante, não se esqueça de deixar seu like, comentar qual foi seu momento favorito e compartilhar com seus amigos que amam uma boa aventura. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas lendas. Muito obrigado por assistir e até a próxima!